E paz, irmãos, amém? Nós estamos inaugurando aqui nessa manhã um domingo diferente para a Igreja Batista Vitória. O projeto agora é o domingo é do Senhor, não é? O nosso dia para o Senhor. Manhã, tarde e noite. Manhã de ensino bíblico para a família, por isso que essa celebração da manhã passa a se chamar a partir de hoje a celebração da família. Então, as mensagens que iremos compartilhar têm cunho mais delongado, uma palavra para você, como família de Deus, para que possamos ser mais ainda do que já somos, eficazes na mensagem do reino de Deus, ou seja, na transformação e na propagação da palavra. Então nós estaremos pela manhã agora com uma instrução própria para todos os elementos da família, crianças, jovens, adultos, os adultos, tanto os homens quanto as mulheres, os pais, os avós, sempre teremos uma palavra para nós como família para crescer. Então você vai investir pela manhã em aprendizado e conhecimento, e à noite nós vamos celebrar como igreja para prestar um culto ao Senhor com cada um desses elementos diferenciados. Então nós vamos ter uma celebração ministrada pelos homens, depois teremos uma celebração ministrada pelos jovens, depois uma celebração ministrada pelas mulheres e outras pelas crianças, e assim Deus vai nos usar poderosamente. É um tempo diferenciado que nós estamos querendo compartilhar conjuntamente. Então, para que possamos inaugurar a celebração da família, e aí não dá mais para escolher, eu vou de manhã e não vou de noite, não tem como mais, se você não vier de manhã, você vai perder a celebração da manhã, uma palavra para a sua família, para você. Se você não vir à noite, você vai deixar de servir ao Senhor, vai deixar de participar de uma ministração ativa. Então agora nós temos um domingo do Senhor. Repita comigo: o domingo é do Senhor. Beleza, o domingo é do Senhor, mas e o seu? Agora é que está. O meu domingo eu estou entregando para Deus. É isso que você quer? Então, com sua cabeça agora, nós vamos orar e você vai dedicar isso. Nós vamos mudar o nosso comportamento. Isso é lógico que é algo longo, né? Porque, na cabeça, eu vou ter que investir 2 vezes em me deslocar. Eu vou dar mais tempo. Irmão, você não vai dar mais tempo. É porque antes você não estava dando o tempo que era devido. Agora você vai dar o tempo corretamente. À tarde vai ministrar para a sua família, vai compartilhar. E à noite nós vamos celebrar conjuntamente novamente. Senhor Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos dedicando agora uma consagração ao Senhor, que já conhecíamos, já sabíamos que o nosso dia de descanso oficial, ele é dedicado ao Senhor. E nós temos, ó Deus, como nosso dia, o dia do Senhor, o domingo. Então nós dedicamos agora a Ti. E nos ajude, Senhor, a cumprir, a compartilhar uns com os outros, a vivenciar comunhão em todo o tempo, em nome de Jesus. Amém. Vamos para os Salmos de número 145, versículo 4. E como estamos inaugurando a celebração da família, a mensagem inaugural também sobre o prisma do tema anual Glória, nós vamos ministrar e compartilhar aqui as escrituras sobre o tema A Família em Glória. O que quer dizer isso? Eu estava pensando quando Deus me deu essa proposta, será que eu coloco o título assim, A Família na Glória? Aí eu pensei, não, a família na glória quer dizer que todo mundo já morreu e está no céu. A família na glória, não é? Ou, na pior das hipóteses, foi na glória para fazer compra. Aí em Vila Velha, ali na glória, né? Família na glória. A família da glória
também não ia bater muito bem, né? Porque pareceu o seguinte, é aquela família que dá glória. É o tempo todo, glória a Deus, glória a Deus, glória, glória. Lógico que eu estou apelando aqui para a interpretação. Mas a família em glória quer dizer aqueles que vivenciam, aqueles que estão imersos, ou seja, mergulhados na glória de Deus. Então, por isso, o em no lugar do da e no lugar do na. Salmos número 145, versículo 4. As Escrituras diz: uma geração a outra fará o louvor de tuas obras, proclamando teus maravilhosos feitos. Aí eu estou trazendo aqui para vocês uma tradução que não é muito conhecida, a tradução da Bíblia Jerusalém, que diz: cada geração anunciará à geração seguinte as coisas que tens feito, e todos louvarão os teus atos poderosos. Eu vou novamente. Cada geração anunciará à geração seguinte as coisas que tens feito, e todos louvarão os teus atos poderosos. Pode sentar. Quando eu li essa passagem, eu percebi a responsabilidade que nós temos. A responsabilidade que cada tempo tem. Quando o salmista Davi fala acerca de que cada geração anunciará à geração seguinte os feitos de Deus, os feitos do Senhor, ele estava dizendo que a geração presente, ao receber dos pais o testemunho da glória de Deus, tem a responsabilidade, a obrigação de transmitir à geração seguinte o conhecimento, a experiência acerca da vivência no Senhor. Quando falamos de Israel, esse foi o ordenamento do Senhor, especialmente para os pais. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Olha, e as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te, estarão sobre frontão diante dos seus olhos e nos umbrais de suas portas. Deuteronômio. Foi a ordem de Deus por meio de Moisés. Portanto, a geração passar para outra geração era o natural. Mas o que acaba acontecendo, queridos? O cumprimento desta obrigação, em muitas vezes, é negligenciado. E é negligenciado também para nós que somos a geração eleita, o sacerdócio real, o povo de propriedade exclusiva de Deus, que tem a obrigação de transmitir para os nossos filhos, de transmitir àqueles que estão à nossa volta, porque não basta só transmitir para a próxima geração, nós temos que transmitir também durante a geração, ou seja, durante a nossa convivência. Então a família que vive em glória, ou ela está na glória de Deus, imersa, mergulhada na glória de Deus, ela é promovedora, ela é uma anunciadora desta mesma glória, ou seja, promovedora da glória de Deus. Para isso, nós vamos para os Salmos de número 78, dos versos 3 a 8. Olha o que diz as Escrituras, o salmista, no Salmo de número 78, ele agora explica até melhor do que
foi falado por Davi no Salmo de número 145, que é vamos dizer assim, pormenorizadamente, clarificando como deve ser feito. Versos 3 a 8 dos Salmos de número 78. Eu vou ler aqui para vocês na King James atualizada. Olha só, verso 3. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder, e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e instituiu uma lei em Israel, e ordenou aos nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhes obedecessem os mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração obstinada, rebelde, geração de coração inconstante, e cujo espírito não foi fiel a Deus. Misericórdia. Esse salmo é chamado como um salmo didático, ou seja, ele tem toda uma forma de explicação, e foi escrito pelo adorador, o louvador ao Senhor. O seu nome era Asaf, um dos mestres do culto ao Senhor no templo, da música, e ele vem descortinando como deveriam ser. Se você depois tiver um tempinho para ler melhor esse salmo e até utilizar como um tempo a sós com Deus, para refletir como você está ministrando ao seu lar, como Deus está usando você para compartilhar a palavra em sua casa, lembrando, que nós temos aqui ensinado, falado acerca do culto doméstico, que é o nosso momento de célula mother, ou seja, a célula mãe, onde nós investimos em nosso lar, na convivência, na palavra de Deus. Asaf diz aqui que tem as formas de ensinar, formas inclusive que Jesus utilizou no ensino com os apóstolos, quando ele diz para ensinar por parábolas, para ensinar por enigmas, para contar historinhas, formas lúdicas para ministrar aos filhos, aqueles que Deus deu-nos para cuidar acerca da palavra de Deus. Isso que nós temos usado em nosso Giavite, por exemplo, nós precisamos usar um quebra-gelo, um testemunho, uma encenação. Tudo isso nós temos ensinado aqui, por exemplo, em nossos momentos de Giavitão, que nós estamos chamando, que é o treinamento para liderança, que é reproduzido naquele Giavite que você participa lá no lugar onde está estabelecido o centro da adoração ao Senhor, na casa. Então, o que acontece? Queridos, Deus nos levantou, o Senhor te chamou, Ele te escolheu, Ele te preparou. Você não pode deixar isso passar em sua casa. Em verdade, nós somos os influenciadores da glória. Essa palavra agora, influência, está tão em voga, tão na moda. Nós somos os influencers da glória de Deus, e precisamos fazer uso disso, até quiçá seja por internet, se você quiser, mas a maior e mais poderosa influência é no olho, é o testemunho, e a palavra de Deus diz que este testemunho tem poder, pois lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, as escrituras diz: mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, então sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judeia, também em Samaria e até confins da terra. Nós podemos chamar de Jerusalém a nossa família, a geração que Deus deu para cuidar.
o nosso tempo de convivência dos mais próximos, onde estamos plantados, e nós precisamos florescer como família de Deus, ou seja, manifestar a glória de Deus, aparecer como família de Deus onde nós estamos. Pais, no nome de Jesus, o Senhor te chamou para influenciar os seus filhos, mas não negligencie o que Deus colocou em suas mãos. Sejam agentes da glória de Deus. Agora, quando é que nós perdemos isso? Eu vou dar aqui ações práticas. Você tem a oportunidade de vivenciar a casa do Pai, vivenciar o templo, mas não vivencia. Sabe o que você está dizendo para os seus filhos? Para aquela geração que Deus deu para você cuidar? É que o reino de Deus não é tão importante como o pregador, como o pastor diz, como a igreja manifesta, como as coisas aparecem. É mais importante você viver a sua própria vida do jeito que você quiser. Aí sabe o que? Você vai colher como filhos de Deus, infelizmente, uma geração estéril, obstinada e rebelde. Aqueles que fincam o pé, como aquele, que não vai para frente, não quero mais saber. Quantos pais estão colhendo isso de seus filhos? Sem interesse nenhum pela causa do Senhor, porque o reino de Deus não é sua prioridade. Mas Mateus 6,33, queridos, tem nos instado as Escrituras, e nós citamos sempre: buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, queridos, não é buscar em primeiro lugar a sua carreira, não é buscar em primeiro lugar o seu trabalho, não é buscar em primeiro lugar o seu negócio, não é buscar em primeiro lugar o seu lazer, não é buscar em primeiro lugar as viagens que você faz, não é buscar em primeiro lugar o seu descanso, mas é dar o seu dia de descanso para o Senhor. É totalmente invertido do que tem se pregado por aí. Alguns até dão desculpa, mas eu tenho dado tão pouco tempo para a minha família. Meu irmão, minha irmã, você não pode trocar o tempo de qualidade no reino de Deus para substituir, entre aspas, esse tempo para dar à sua família, achando que isso é a solução. Ao contrário, você precisa administrar melhor o tempo de negligência que você faz quando está à frente da TV, quando está lendo livros que você deve ler, mas não na hora de cuidar dos filhos, que você, quando está nos jogos da internet, achando que está investindo seus filhos, jogando com eles, quando você está passeando, negligenciando a casa do Senhor, não pode trocar isso pelo reino de Deus, porque você vai colher uma geração obstinada que não dá valor à causa de Deus. Eu posso dizer isso com categoria. A minha vida, tenho dado de testemunho para a minha filha, que o melhor lugar para ela estar é na casa do Senhor. E por mais que Thalita não seja perfeita, e eu sei disso, eu sou o pai dela, nem eu mesmo seja perfeito com ela, mas uma coisa nós temos ensinado: nós vivemos em nossa família como prioridade o reino de Deus. E aí você vai, mas é o pastor. Não é porque eu sou pastor, é porque desde a minha infância eu decidi viver para Deus. Irmãos, eu não tenho nada a me arrepender, só tenho a glorificar ao Senhor. A minha filha, não que eu saiba, pode ser que alguma coisa tenha acontecido, mas eu nunca vi a minha filha sair de madrugada para ir para uma balada, e ela tem 18 anos. Eu nunca vi falar que minha filha ficou se agarrando com algum menino debaixo de alguma escada, ou já foi para um motel com alguém. Ela é do reino de Deus. Eu nunca vi a minha filha saindo com os amigos para beber, para usar drogas ou para estar longe do caminho do Senhor. Mas eu vejo a minha filha sair para ministrar uma célula. Eu vejo a minha filha sair para cuidar dos jovens. Eu vejo a minha filha na minha casa ensaiando, preparando coreografia, lendo as escrituras, lendo o seu tempo sozinho com Deus para ministrar. Eu vejo ela fazendo música para adorar a Deus. Então eu só tenho a agradecer e pensar em alguma coisa. O Espírito Santo está no meu lar. Mas isso é um investimento. Isso é um investimento. Custa caro para a visão mundana. Custa caro para a carne.
porque a nossa carne quer apregoar outras coisas, a nossa carne quer ter outra visão, a nossa carne quer ter outro tipo de vida, mas a vida em Deus, ela é, como no domingo passado compartilhei aqui, sacrifício de cruz, para que tenhamos vida eterna de glorificação no Senhor. É um investimento. É a mesma coisa como você faz com o seu recurso financeiro. Você se priva de alguma coisa agora, investe lá no mercado financeiro, ou então na poupança, né, que não é lá muito investimento hoje, mas você investe em alguma coisa para lá na frente ter uma aposentadoria, ou pelo menos comprar ou adquirir alguma coisa, que aqui no Brasil é tão difícil a gente adquirir alguma coisa. Mas eu fui dar uma analisada, irmãos, em mais de 90% do mundo é muito difícil alguém adquirir alguma coisa, não é? Porque o mundo não é para nós. O que você tem de graça, e o esforço é só abrir mão exatamente do mundo, é o reino de Deus. E Jesus disse para você: eu vim para que você tenha vida e vida em abundância. Mas nós não estamos valorizando. O pior de tudo é que a nossa geração tem sido uma geração obstinada e rebelde, porque nós não estamos olhando para os nossos filhos, ou a geração que Deus está nos dando para cuidar, com o valor que ela tem. Nós deixamos as coisas acontecer. E querido e querida, em nome de Jesus, misericórdia, pensa no futuro. Há quantos pais, em mais de 25 anos de pregação, queridos, eu tenho partilhado, misericórdia, não deixa as coisas acontecer. Quando seu filho chegar na adolescência, ou quando jovem, você vai vê-lo longe do caminho do Senhor, e será um corte na sua alma. Eu não experimentei isso, irmão, de ver minha filha assim, mas tenho experimentado ver irmão, e é uma dor terrível na alma, porque era um irmãozinho mais novo. E quantas vezes nós fomos para a igreja? Ele decidiu isso depois de velho, isso é um problema dele, mas nós temos certeza, pastor Miguel e pastor Jonadar, que ministraram o Senhor na vida deles. Lógico que nós não podemos regulá-los, mas fizemos o que era possível. Agora o pior é quando você sabe, eu podia ter feito e não fiz. O pior arrependimento, eu não sei quem disse essa frase, não é aquele que fez e errou, mas é aquele que não fez e não pôde ver o resultado, se errou ou se acertou. Ou seja, o negligente. Esse é o pior arrependimento. É o arrependimento do negligente. Ele nunca vai saber o que aconteceu. Só vai ficar assim, podia ter sido assim, podia ter sido daquele outro jeito, mas nunca vai saber. Então, queridos, em nome de Jesus, você como influenciador, influenciadora da glória, ministre a luz da glória de Deus àqueles que estão à sua volta, principalmente a sua família. Vamos para Mateus capítulo 5, versos 13 a 16. Veja você que Jesus diz que nós somos influenciadores. Tem maior influência do que a luz? Aonde a luz chega, ela comanda. Veja você, vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, ou seja, perder o seu sabor, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançar fora e ser pisado pelos homens, ou seja, é pó, é terra. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada, tem outra tradução que diz assim, iluminada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo da cama ou do alqueire, mas no velador e dá luz a todos que estão na casa. Olha agora, os influencers, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras boas e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Ou seja, quando nós resplandecemos a glória de Deus, quando influenciamos a glória de Deus às pessoas à nossa volta, especialmente aos de casa,
Deus é glorificado, ou seja, mais glória é dada. A glória é multiplicada. Repita comigo: Deus me chamou para ser um influencer da glória, um multiplicador da glória de Deus. Então diga glória. Como família em glória, além de sermos promovedores, sermos influencers, nós somos também vivenciadores, nós experimentamos a glória de Deus em nossa ambiência. Temos esse privilégio. Querido, querida, a glória de Deus é a presença do próprio Senhor da glória. A glória de Deus viva em nós é a presença do Espírito Santo. Vivenciadores da glória quer dizer que nós estamos compartilhando, vivendo, batizados no Espírito, o poder do Espírito Santo sobre nós. Agora, temos que olhar e nos avaliar: nós somos os vivenciadores da glória, ou nós estamos ainda como a geração obstinada e rebelde? Deus está nos levando aqui a fazer um contraponto, uma avaliação crítica de nós mesmos, como filhos de Deus, neste tempo agora. Eu quero que você vá comigo para os Salmos de número 30, quando o salmista diz acerca desta geração, essa geração lamentável. Essa geração lamentável que perde a oportunidade de compartilhar a verdade de Deus em nossa vida e conosco de forma comunitária, ou seja, em comunhão, como ela é. Olha o que diz o Salmo de número 30, Salmo de Davi, especialmente dos versos 11 a 14 dos Salmos de número 30. Perdão, de 11 a 12. Não, irmãos, está errado esse texto aqui. Só um instante que eu vou achar os Salmos correto aqui. Deixa eu achar a palavra correta, irmãos. Estou dando a referência aqui, mas na hora de traduzir para a minha escrita, foi equivocado. E eu tenho que achar. Só um instante. Vou para o Google. Para isso a gente tem a internet, que também serve, né? Para essas horas. Não é isso? Não é para você usar para outras coisas. Está vendo? Uma geração. Vou colocar uma parte do texto aqui, ó, ensinando a você como achar um versículo na Bíblia. Quando você não sabe onde está escrito. Uma geração que amaldiçoa. Acabei de achar. Não é Salmos. Não são Salmos, são os Provérbios. Está vendo? Provérbios 30. É porque, irmãos, quando a coisa é muito importante, tudo acontece. Você erra o versículo onde ia ler, não acha na Bíblia, o microfone dá problema, o povo começa a andar, tem gente que quer dormir, mas no nome de Jesus, isso aqui é muito importante. Diga para o seu irmão assim, ó, tem coisa importante aí. Vamos lá. Verso 11, King James atualizada. Provérbios 30, Miguel. Miguel acordou, aí, valeu. Verso 11, 12 e 13. Diz, olha, há daqueles que amaldiçoam a seu pai e que não bendizem a sua mãe. Há daqueles que são puros
aos próprios olhos que jamais foram lavados da sua imundície. Olha isso, é como que acordar de manhã e nunca lavou os olhos. Há daqueles quão altivos são os seus olhos e levantadas as suas pálpebras, orgulhosos e com ar de superioridade. Há daqueles cujos dentes são espadas, e cujos queixais são facas, para consumirem na terra os aflitos e os necessitados entre os homens. E quero fechar com a parte A do versículo 15. A sanguessuga tem 2 filhas. O nome delas é Dá e Dá. O nome é igualzinho. A sanguessuga só quer. Ela só exige. Ela nunca oferece. Ela nunca presenteia. Ela nunca abençoa. Ela gruda para puxar o sangue até matar a sua presa. Para você ter uma ideia do que a sanguessuga é capaz, ela vai sugando até explodir. Ela é tão insaciável que quando ela enche, ela não larga, ela continua. Ela não sabe parar. Esta é a geração que o salmista Agur diz acerca da geração maligna, aquela obstinada, que detém os olhos altivos, incontinente e amaldiçoada. Misericórdia, irmãos. Nós podemos fazer daqueles que Deus nos deu e daqueles que o Senhor tem nos dado para cuidar e investir na vida deles, para que sejam abençoados. Filhos abençoados vêm de uma vida em glória, vem da glória. Vamos para agora os Salmos de número 127, e agora eu acho que acertei, né? Na hora que eu traduzi aqui para o meu texto no celular. Salmos de número 127, dos versos 3 a 5. Olha o que diz as Escrituras: os filhos são herança do Senhor, e os frutos do ventre uma recompensa. Aqui na Almeida Corrigida Fiel. Na King James atualizada diz: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade, ou seja, enquanto você é jovem. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, ou seja, feliz é o homem que enche de filhos a sua casa. Você vê aí o Cláudio e a Samanta como eles são felizes. Não é isso? Olha que benção. Família toda na frente, louvando a Deus, tocando instrumento. Quem não está tocando, está correndo pela igreja, louvando a Deus aí. Não é isso? Mas é verdade. Coloca todo mundo dentro do carro. Me lembro da minha família, de 8 filhos, quando era assim. Saía até os meninos pendurados pelo carro afora, para ir para a igreja. De manhã, de tarde, de noite. Para ter 8 filhos. Irmãos, não é fácil. É fácil fazer, não é fácil cuidar. Né? Então, nós temos um problema quando nós perdemos a oportunidade, queridos, de levar a nossa família à presença de Deus. Então, uma geração que tem filhos abençoados vem da glória. Agora, veja bem, a esposa numa família e o marido tem papéis compartilhados, a esposa e o esposo devem investir na vida dos filhos. É muito lindo quando a gente vê
as pessoas falando, ou então algumas das mulheres falando: pastor, prega para o nosso marido. Mas não dá para um sem o outro, é uma só carne, foi o que Deus disse. A família é uma. Quando nós vamos para os Salmos de número 31, palavra de Lemuel, versos 10 a 11, você vai encontrar aqui o que há de qualidade na mulher e no homem. Nós tiramos só o verso 10, muitas vezes só para falar da mulher. Olha que lindo isso. Mulher virtuosa, quem a achará? Perdão, Provérbios 31, de novo, irmãos. Eu coloquei aqui no meu Salmo 31, está vendo? Provérbios 31. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede ao de pedras preciosas, rubis. Olha que maravilha. Tem mulher virtuosa aí? Fala glória. Aí, um monte de mulher cara para dedéu. Pergunta para os maridos, quanto que custa o salão de beleza? Pois excede aos rubis. Quanto que custa, né, a unha, o pé? Você já reparou? Tem nada a ver com a mensagem, tá, irmãos? Que a sua esposa, quando vai para o salão, ela fala assim: eu vou fazer o pé, eu vou fazer a mão, eu vou fazer o cabelo. Ou seja, ela sai de casa sem mão, sem pé e sem cabelo. Não tem. Ela vai fazer. Só a graça de Deus. Mas o bom disso é: quem a achará? A gente acha bonito assim, mulher virtuosa. A pergunta é: quem a achará? Ou seja, é raro. Não é agora. Há muitos e muitos anos atrás. É raro. É raridade. Assim como homens de qualidade, homens segundo o coração de Deus, como Davi, um homem segundo o coração de Deus, são raros. Não são, você não vai achar em qualquer lugar. Um dia, um primo meu falando assim: quando eu casar, eu vou para a igreja. Eu falei: mas por que você vai para a igreja? Não, porque lá onde eu vou, nos lugares que eu vou, eu não acho mulher para me casar. É mole? O camarada tem dinheiro, anda de Porsche. Aonde é que ele vai? Nas boates, na balada. E ele teve a cara de pau. Eu falei assim: pois é, você vai para a igreja. Eu falei bem assim para ele: você vai para a igreja, mas as meninas que são lá, e são de Deus, não vão escolher você. Você pode até ir lá para buscar, mas elas que se são de Deus, não vão escolher você. Então você se converte antes. Muda a sua vida antes, para depois Deus arrumar uma esposa dele para você, quando você já é de Deus. Eu tive a coragem de falar isso para ele. Ele falou: Robson, não vou ouvir você não. É assim. Eu já vi inúmeras pessoas falando isso, irmãos. Peão, quando eu era peão de obra, né, trabalhando, quando eu tinha mais novo, eu falei assim: quando eu for casar, eu vou lá para a sua igreja para arrumar as meninas de lá. Eu falei: pode ir, meu amigo, pode ir. Se for de Deus, você não vai arrumar não. Agora as meninas de lá, é capaz que alguma delas não seja de Deus. Porque todo lugar tem gente que não é de Deus, está lá, mas não é de Deus. Eu me lembro quando eu era assim na igreja, irmãos. E olha que eu nem era tão bonito, mas vivia de moça correndo atrás de mim, a ponto de levantarem mau testemunho contra a minha vida para me derrubar quando eu não dava atenção. Aí minha mãe sabe disso. Uma vez uma pastora foi lá em casa para me chamar a atenção, porque uma moça da igreja, que eu sabia que era do diabo, vivia atrás de mim para me perturbar, e eu não dava atenção para ela. E ela teve a coragem de falar que eu fui no templo de Deus, quando eu era cuidador do som da igreja, para arrumar o som sem camisa. Que mulher do demônio. Vê se eu ia para a igreja sem camisa, irmão, nem de bermuda eu ia. Mas eu tinha uma camisa que eu ganhei de presente,
camisa polo, sempre gostei muito de camisa polo. Se alguém quiser me dar uma camisa de presente, pode me dar uma polo. Eu ganhei uma do Jacarezinho, na época eu não sabia falar aquela Lacoste. Eu ganhei uma de uma pessoa que foi para os Estados Unidos, trouxe para mim uma Lacoste. Ela era marrom, tipo assim, a cor da minha pele. E naquele dia eu fui para a igreja com aquela camisa. E a famigerada endemoniada foi lá na mulher falar que eu fui para a igreja sem camisa. Isso é que é diabo cego. Diabo cego. Irmãos, naquela época, você imagina eu nervoso como já sou agora aqui. Sabe o que aconteceu comigo? Olha a falta de sabedoria. Eu saí da igreja, daquela igreja, e fui para outra. Porque a pastora não acreditou em mim. Foi ouvir um endemoniado. Infelizmente, nós precisamos cuidar, até nós que somos do altar, nós que temos a visão de Deus, precisamos cuidar da nossa geração com amor e carinho, mesmo que eu tivesse ido sem camisa. Não era para chegar me acusando e me colocando para baixo e falando que não ia mais cuidar de nada na igreja. Era para chegar dizendo: aconteceu alguma coisa com você tal dia? Você nunca vai ouvir o pastor Ross fazendo esse tipo de coisa. Uma coisa eu aprendi do Senhor, irmãos: a igreja não coloca ninguém para fora. A igreja está dizendo, igual o Senhor diz: vinde benditos de meu Pai, possui o reino que está preparado desde antes da fundação do mundo. Nós não excluímos ninguém, são as pessoas que saem. Nunca você vai falar que a igreja excluiu, tá fora, tá no banco, tá no demônio. Não, nós vamos dizer: nós amamos você, nós queremos você restaurado, nós queremos você conosco até a volta do Senhor Jesus. Foi para isso que Deus nos chamou. Nós somos do amor. Então veja bem, olha como é o marido, o homem que ama a sua esposa. O coração do seu marido está nela confiada. Ou seja, o marido confia, compartilha, anda junto com a esposa. Isso é raridade. Isso é raridade. O que nós mais temos visto são pessoas degladiando. Homens e mulheres degladiando. Pessoas egoístas dizendo: eu não sou amado, eu não sou amada, eu não sou cuidada. Ele não olha, não vê as minhas necessidades. Ela não entende o que eu falo. Irmão, eu não preciso entender o que minha esposa fala, nem ela precisa entender o que eu falo. Nós precisamos entender o Espírito Santo, que é o tradutor da nossa linguagem. Mesmo quando você não estiver gostando muito do que sua esposa está falando, mesmo que você fica, que é assim que eu fico, né? Mesmo que não esteja, deixa o Espírito Santo falar com você. Nesta relação de maturidade, em que o Espírito Santo fala com ela e fala com você, o equilíbrio acontece, porque o fruto do Espírito é equilíbrio. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Pode até sair alguma rusga em algum momento, mas o Espírito Santo vem e a enche com bálsamo de Gileade o seu amor, porque o fruto do Espírito é amor. Mesmo que as coisas se traduzam em mais severas do que poderiam ser, o Espírito Santo entra e traz o fruto do Espírito, que é a paz. Ou seja, no Senhor, o homem tem coração que ama, porque é muito difícil homens amarem e demonstrarem amor, mas o homem espiritual ama como Cristo ama a igreja. E a mulher tem virtudes que é muito raro se achar, já desde a época de Provérbios. Imagina isso, da época de Salomão, imagina agora. Imagina agora. E está difícil até de achar verdadeiramente mulher, e está difícil de achar homem. De verdade. Está difícil. Em todo sentido, pleno. Já era assim. É caro. Tem muito valor a mulher abençoada. Então veja, a esposa e o esposo em glória têm a vida de Deus em suas vidas. Irmãos, é raridade.
Põe a mão no seu peito assim, em nome de Jesus, e ministra na fé sobre a sua vida. Eu sou raridade. Entenda essa responsabilidade. Tem até uma música, né? Raridade, né? Tem. Eu não sei cantar, não. Finalizando a palavra desta manhã. Deus tem para mim e para você o seu melhor. Trata conosco, querido, nas coisas mais rudimentares. Eu gosto muito de uma palavra que eu uso muito no direito, dos rudimentos, ou seja, dos fatos comezinhos. Ou seja, aqueles que passa batido ou que você não dá muita importância, mas é isso que faz a diferença na hora de qualificar, na hora de validar uma causa grande. É no detalhe que se resolve as grandes realidades, os grandes problemas. No detalhe pequeno que muitos deixam passar. Veja bem, Deus está tratando com você aqui nessa manhã no detalhe. Você, para Ele, é raro, é rara. É um homem, é uma mulher diferenciada. É uma família em glória. Mesmo que você esteja sozinho ainda, nem casou ainda, ou ainda não se apresentou para você a família que você sonha em ter. Deus já separou para você o melhor. Pois a vontade de Deus para a sua vida é boa, é perfeita e é agradável, mas você tem que estar em glória. Que Deus multiplique essa palavra de responsabilidade na sua vida, em nome de Jesus. Mas pastor,